As Noites de Natal da Tia Elise. Um conto de possessão na velha cidade de Grosse Pointe. Pronunciávamos o nome dela com um distinto som de Z. Lembra Jack? Lembra. Assim como alguns transformam senhora em senhora, era em sua casa em Grosse Pointe que ela insistia que nossa família, tanto o lado rico como o lado pobre, celebrasse a noite de Natal. É um estilo que emanava o tradicional, o antiquado, o ultrapassado. Na verdade, a tia Elise constituía sozinha o lado rico da família. O marido falecera muitos anos antes, deixando à esposa um próspero negócio de imóveis e nenhum filho. Não foi surpresa que tia Elise se encarregou da administração da firma, com um sucesso admirável, perpetuando o sobrenome do nosso tio sem herdeiros em placas de vende-se plantadas no gramado de casas em 3 estados. Mas qual era o nome do tio? Um sobrinho ou sobrinha mais novos às vezes perguntavam. Ou como mais de uma vez nós, crianças, falamos, que é do tio Elise. Ao que o resto respondia em uníssono, ele está descansando em paz. Resposta que aprendemos com ninguém mais, ninguém menos do que nossa tia enviuvada. Tia Elise não tinha marido ou rebento próprio, era bem verdade, mas amava todo o fermento das grandes famílias. E em todos os feriados ela possuía, em igual medida, as relações sanguíneas e os bens e investimentos tangíveis e intangíveis. No entanto, não era o tipo ostensivamente desgastante de ricaça mala. Um quê de mansão de campo elisabetina, em termos de estilo. Porém, mantinha a modéstia até relativamente minimalista em sua estrutura. Caía muito bem, enquanto existiu. Em um aglomerado claustrofóbico de árvores, em um terreno de canto a poucos passos de Lake Shore Drive. Perfilando-se, em vez de ficar de frente para o lago em si. Um exterior bastante sem graça de pedras cinza, fuligem, de certo modo camuflava a casa antiga em seu refúgio na mata, até que se vislumbravam as janelas com vidraças em forma de diamante. E se dava conta que, na verdade, a casa existia, onde, outrora, tudo indicava que houvera apenas um vazio sombreado. Por volta da época de Natal, as janelas multifacetadas da residência da minha tia adquiriam um esmaltado cristalizado, com luzes rosa, azul, verde e de outras cores amarradas em volta delas. Antigamente era mais comum. Lembre-se delas, Jack. Uma neblina densa de dezembro emergir do lago, ainda não congelado, e aquelas janelas caleidoscópicas lançarem seus reflexos na bruma suavizada. Essa, para os meus sentidos de criança, era a imagem e a atmosfera definidora das férias de inverno. Uma congregação cotidiana em um universo onde abundavam mistérios. Era essa a comemoração, era esse o festival. Porque deixamos tudo isso para trás, de fora. Todas as noites de Natal da minha infância, quando eu era conduzido pelo caminho tortuoso que levava às ruas da casa da minha tia, a minha mãe e o meu pai, segurando as minhas mãos, eu sempre estancava, puxando a mamãe e o papai para trás, como um casal de cavalos descontrolados, e por um breve, inútil instante, me recusava a entrar. Após a primeira noite de que eu me recordo cronologicamente, minha quinta, eu sabia o que acontecia dentro da casa. E ano após ano, pouco mudava, nos detalhes do conteúdo ou aparência da programação. Para quem veio de famílias grandes, essa cena é tão familiar que não vale a pena descrevê-la. Talvez até os que nasceram órfãos já estejam saturados. Porém, há outros, para os quais representações de tios cêntricos, avós encantadores e uma série comum de primos serão sempre estimulantes e queridas. Aqueles que se deleitam com diversas gerações de personagens amontoados nas páginas, que se aquecem com a sensação dessas peles em papel. Eu lhes digo que compartilham do temperamento da minha tia Elise e que o espírito dela está neles. Enquanto duravam essas reuniões de Natal, minha tia sempre ocupava o quarto principal de sua casa. Esse quarto eu nunca vi, a não ser como uma fantasia de ornamentação, uma alucinação vestida de festa. Neste momento só me resta torcer para retratar alguns dos seus pontos mais altos. Em primeiro lugar, azevinho fresco e artificial, pendia onde fosse possível pendurá-lo. Molduras de quadros, prateleiras de madeira manchadas por milhares de bugigangas, até na estampa em relevo aveludado no papel de parede, entrelaçado a espirais e floreios, se não me falha a memória. E das instalações acima, que incluíam um candelabro delicadamente edulcorado com pequeninas luzes italianas,
desciam jardins de viscos. A imensa lareira ardia como um inferno festivo. E à frente do piso, em que cuspia ulha, havia uma tela protetora cujas pontas seguravam um par de colunas grossas de latão. E no topo de cada coluna havia um fantoche de Papai Noel, a parte dos dedos esticados, pronta para dar um abraço minúsculo, angulado. No canto do ambiente principal, aquele vizinho, à janela da frente, uma sempre viva viçosa, se escondia em algum lugar, debaixo da luz intermitente, bem como embonecadas com laços ridículos em tons de papel, laços de cetim carinhosamente atados por mãos humanas. As mesmas mãos também faziam os seus trabalhos nos presentes, debaixo da árvore. E ano após ano, os presentes, assim como tudo o que havia na sala, pareciam estar exatamente no mesmo lugar, como se os do Natal anterior nunca tivessem sido abertos, acelerando em mim a sensação angustiante de um ritual eternamente reencenado, sem esperança de fuga. Por alguma razão, continuo possuído por essa mesma sensação, de estar preso. Meu presente estava sempre no fundo da horda de pacotes, quase contra a parede de trás da árvore. Era fechado por uma fita lilás e coberto por um papel de presente azul claro, em que ursinhos de camisolas infantis sonhavam com mais presentes azul claros, os quais, em vez de ursos, exibiam meninos sonhando. Passava boa parte da noite de Natal sentado ao lado desse meu presente, sobretudo para me refugiar dos outros, em vez de me perguntar o que haveria lá dentro. Era sempre algo do estilo de roupas íntimas, roupas de dormir ou meias. Nunca a maravilha sem nome que eu esperava fervorosamente receber da minha tia obscenamente próspera. Ninguém parecia se importar se eu me sentava do outro lado da sala, em que a maioria se reunia para conversar ou cantar canções de Natal, acompanhados de um órgão antigo que a tia Alice tocava de costas para o público e para mim. Noite feliz! Foi muito bom. Ela declarava, sem se virar. Como de praxe, o som de sua voz gerava a expectativa de que qualquer instante ela fosse pigarrear, alguma substância viscosa agarrada às suas entranhas. Mas ela desligava o órgão elétrico, gesto depois do qual uma parte dos reunidos, dispensada, se dirigia a outros cantos da casa. Não escutamos o velho Jack cantar connosco, ela disse, se virando para olhar para o outro lado da sala, onde eu estava sentado em uma poltrona ampla, junto à janela embaçada. Nessa ocasião eu tinha 20 ou 21 anos. Fazia faculdade e estava em casa para o Natal. Havia bebido um bocado de ponche festivo da tia Elise e tive vontade de responder. Quem se importa que se você não escutou? O velho Jack a cantar, sua bruxa. Mas preferi apenas fitá-la, absorvendo, embriagado, o seu semblante, para o álbum de recordes familiares da minha memória. Cabeça de cabelo puxado, como arames penteados. Olhos tranquilos de alguém em um retrato antigo. Alguém que se foi há muito tempo. Maçãs salientes coloridas, mais por erupções da pele do que coradas. E os dentes proeminentes de um cavalo, disparando do nada, é um sonho. Não tinha preocupação quanto à minha capacidade futura de lembrar dessas feições. Embora tivesse jurado que esse seria o último jantar de Natal em que as veria. Portanto, podia-me dar ao luxo de sossegar diante dos escárnios da tia Elise naquela noite. De qualquer modo, mais confrontos entre nós dois foram abortados quando alguma das crianças passaram a clamar por uma das histórias da tia Elise. E dessa vez, uma história verdadeira. Que aconteceu mesmo. Está bem, ela respondeu, acrescentando que quem sabe se o velho Jack não quer vir aqui e sentar do nosso lado. Estou velho demais para isso. Obrigado. Além de que consigo escutar muito bem daqui. Pois bem, ela começou, antes que eu terminasse. Deixa eu pensar um instantinho. Tem tantas. Pois bem, lá vai uma delas. Aconteceu quando vocês não eram nem nascidos. Uns invernos antes de eu mudar para esta vizinhança com o seu tio. Não sei se vocês já perceberam. Mas, um pouco mais à frente, nesta mesma rua, tem um terreno vazio, onde existia uma casa. Dá para ver daquela janela aí da frente, ela afirmou, apontando a janela ao lado da minha poltrona. Deixei que meus olhos seguissem o seu dedo, janela afora, e em meio à neblina confirmei o terreno vazio da sua história. Ficava ali uma bela casa antiga, bem maior do que esta aqui.
Na casa vivia um homem muito velho que nunca saía e nunca convidava ninguém para visitá-lo. Pelo menos não que eu reparasse. E depois que o velho morreu, o que vocês acham que aconteceu com a casa? Ela desapareceu, responderam algumas das crianças, se precipitando. De certo modo, acho que desapareceu mesmo. Na verdade, o que aconteceu foi que uns homens vieram e derrubaram a casa, tijolo por tijolo. Acho que o velho que morava ali devia ser bastante cruel para querer que isso acontecesse com a casa depois que ele morresse. Como você sabe o que ele queria? Interpelei, tentando estragar a sua suposição. Existe alguma outra explicação lógica? Tia Elise retrucou. Pois bem, ela prosseguiu. Acho que o velho não suportava a ideia de que outra pessoa morasse na casa e fosse feliz lá. Porque tenho certeza de que ele não era. Mas talvez, só talvez, ele tenha demolido a casa por outra razão. Disse tia Elise, arrastando as últimas palavras para causar suspense. As crianças, sentadas de pernas cruzadas diante dela, agora escutavam, com a atenção renovada, enquanto a lenha crepitante parecia faiscar de forma mais ruidosa na lareira. Talvez destruindo a casa, fazendo com que desaparecesse. O velho imaginasse que ele levava com ele para o outro mundo. É normal que as pessoas que vivem sozinhas por muito tempo pensem e façam coisas estranhas, enfatizou, embora eu tenha a certeza que ninguém além de mim pensou em empregar essa última afirmação à própria contadora da história. Conta tudo, Jack. Ela continuou. Agora vocês devem estar-se a perguntar o que levaria uma pessoa a chegar a essa conclusão, a respeito do velho. Aconteceu alguma coisa estranha com ele e com a casa depois que os dois se foram? Bem, a resposta é sim, aconteceu uma coisa, e vou contar para vocês exatamente o que foi. Uma noite nevoenta de inverno que nem esta, ó meus pequeninos, alguém veio andando exatamente por esta rua e parou bem na frente do terreno da casa do velho, que estava morto. Esse alguém era um rapaz que várias pessoas já tinham visto circular por aqui, vez por outra alguns anos antes. Eu mesmo admito, uma vez o confrontei e perguntei o que é que ele queria com a gente e com as nossas casas, porque era nisso que ele parecia estar mais interessado. Pois bem, o rapaz definiu-se como um antiquário e falou que tinha muito interesse em coisas velhas, principalmente casas velhas, e tinha interesse especial na casa daquele velho esquisito. Havia perguntado a ele várias vezes se poderia dar uma olhada lá dentro, mas o velho sempre negava. Em geral, a casa estava no escuro, como se não tivesse lá ninguém, apesar de sempre ter alguém. Então dá para vocês imaginarem a confusão do rapaz quando, naquela noite de inverno, o que ele viu não foi uma casa no escuro, onde não parecia haver ninguém, mas um lugar todo iluminado por luzes fortes de Natal que brilhavam em meio à neblina. Será possível que aquela fosse a casa do velho, enfeitada de forma tão atraente e alegre com aquelas luzes? Sim, era possível, porque ali estava o velho em pessoa, parado na janela, com uma expressão bastante simpática no rosto. Então, mais uma vez, o rapaz pensou em tentar a sua sorte e talvez conseguir ver o interior da velha casa. Tocou à campainha e a porta da frente abriu-se devagar. O velho não disse nada, apenas deu um passo para trás para que o visitante pudesse entrar. O jovem antiquário, enfim, teria a chance de estudar o interior da casa até se fartar. No decorrer do caminho, nos corredores estreitos e ambientes, há muito abandonados, o velho ficou em silêncio, ao lado do convidado, sorrindo o tempo todo. Não faço a mínima ideia de como você sabe essa parte da sua história verdadeira, interrompi. A tia Elise sabe, garantiu um dos meus priminhos, só para me calar. E quando a minha tia me lançou um olhar por um instante, a impressão é que de facto ela sabia. Então ela continuou a história verdadeira. Depois que o rapaz olhou a casa inteira, os dois homens sentaram-se nas poltronas bem confortáveis na entrada e conversaram um pouco. Mas não demorou muito para que o sorriso no rosto do velho, aquele sorriso tranquilo, começasse a incomodar o visitante de um jeito peculiar. Por fim, o rapaz declarou que precisava ir embora, olhando para o relógio que havia tirado do bolso. E quando ergueu os olhos outra vez, o velho tinha desaparecido. Naturalmente, isso assustou o rapaz, que pulou da poltrona e, nervoso, verificou os cômodos vizinhos e o corredor à procura do anfitrião, chamando: Senhor! Senhor! Porque nunca soube verdadeiramente o nome do velho. E embora pudesse estar em diversos lugares, o dono da casa não parecia estar em lugar nenhum, investigado pelo rapaz.
Então o antiquário resolveu ir embora sem dar tchau e agradecer ou qualquer coisa do género. Mas nem tinha chegado até à porta quando estancou diante do que viu pela janela da frente. Parecia não existir mais rua, postes de luz ou calçada, nem mesmo casas, além daquela onde ele estava, é claro. Havia só neblina e uns vultos horríveis, surrados, vagando sem rumo. O rapaz escutava o choro deles. Que lugar era esse? E aonde a casa do velho o levara? Ele não sabia o que fazer, além de olhar fixo pela janela. E quando viu o rosto refletido no vidro, imaginou por um instante que o velho tivesse voltado e tivesse parado atrás dele, dando o seu sorriso tranquilo. Mas então o rapaz se deu conta de que agora aquele era o seu próprio rosto. E assim como aquelas criaturas tenebrosas, maltrapilhas, perdidas na neblina, ele também caiu no choro. Depois daquela noite, ninguém aqui voltou a ver o rapaz. Bom, gostaram da história, pequeninos? Eu estava cansado, mais cansado do que nunca na minha vida. Mal tinha vontade ou força para me levantar da poltrona, em que havia-me esparramado tanto. Foi incrível a lentidão com que avancei em meio a rostos que me pareciam bem mais distantes. Aonde eu ia? Tinha vontade de tomar outra bebida? Desejava outra guloseima da mesa repleta de petiscos natalinos? O que era aquilo que me chamava a sair do cômodo? Parecia não ter passado tempo nenhum. Mas quando me dei conta, eu estava andando em uma rua enevoada. A serração formava paredes brancas impenetráveis ao meu redor, corredores estreitos que levavam ao nada e cômodos sem janelas. Não tinha ido muito longe quando percebi que não poderia ir em frente, mas por ironia do destino finalmente vi uma casa. Uma penca de luzes de Natal, as cores radiantes na neblina, foi o que vi. Mas o que poderiam significar para me parecerem tão horrendas? Porque aquela visão pacata de maravilhosa turva que transportou a minha imaginação para aquela visão da minha infância, agora me provocava tamanho terror. Não eram as cores que eu amara um dia, não podia ser a casa, mas era. Pois ali na janela estava sua dona, e a imagem dela com o rosto fino e sorridente, por alguma razão não estava certa. Então eu lembrei-me. Fazia bastante tempo que a tia Elise tinha morrido, e a sua casa, seguindo a instrução do testamento, fora desmantelada tijolo a tijolo. Tio Jack, acorda! Incitaram jovens vozes, bem de perto. Embora, do ponto de vista técnico, sendo filho único, eu não fosse mesmo tio deles. Para ser mais exato, era apenas um membro mais velho da família, que tinha adormecido na poltrona. Era noite de Natal, e eu tinha mexido um pouco na bebida. Vamos cantar, Jack! Anunciaram as vozes. Em seguida foram embora. Também eu fui embora, pegando o sobretudo do quarto, onde estava enterrado numa grande cova, sob inúmeros outros sobretudos. Toda a gente cantava ao dedilhar de violões. Gostava do seu timbre metálico, porque não lembrava nem de longe as vibrações densas, podres, do órgão da igreja que a tia Elise tocava na noite de Natal, muito tempo atrás. Abstendo-me de todos os rituais de despedida, saí de fininho pela porta dos fundos, na cozinha. Larguei aquela reunião de Natal como se tivesse um compromisso marcado, um de longa data, cuja importância eu antes desconhecia, ou de que me esquecera. Tantas coisas consigo lembrar, de anos idos, e com bastante facilidade, porque tive uma existência bem sossegada e solitária. No entanto, não me lembro do que aconteceu em seguida naquela noite. Minha cabeça não estava na melhor forma, e o sonho que tive antes de ter-se imiscuído no sonho que tive quando fui dormir em casa, apesar de tão pouco me lembrar disso, o que de facto me recordo, como se tivesse acontecido quando eu estava desperto e não a sonhar, era de estar parado diante da porta da casa que já não existia. Uma porta que se abriu em um ímpeto lento e pesado. Então uma mão esticou e me tocou. Que horror senti ao ver aquele sorriso enorme, escancarado, e ouvir as palavras. Feliz Natal, velho Jack! Ah, como foi bom ver o velho menino. Quando ele enfim se aproximou, tinha ficado mais velho, mas jamais virou adulto. E finalmente eu o tinha. Ele e todos os pensamentos dele, todas as belas imagens de sua mente, aqueles demónios chorosos, almas perdidas para sempre, emergiam da neblina e levaram o seu corpo. Agora era um deles, mas guardei a melhor parte. Todas as suas lindas memórias,
todos os momentos encantadores que vivemos, as crianças, os presentes, as cores daquelas noites. Pois bem, agora são meus. Nos conte daqueles anos, velho Jack, os anos que agora tomei de você, os anos com os quais posso brincar como eu quiser, como uma criança com os seus brinquedos. Ah, que delícia! Que delícia e que encanto estar acomodada em um mundo sempre morto de escuridão e sempre vivo de luzes, e onde sempre será, para sempre, noite de Natal.